É bom poder dividir com vocês, né, nessa jornada aí pelo entendimento das casas astrológicas. E aí, para quem está chegando hoje aí, não vou só contextualizar que para mim também é importante que eu vou assimilando, né? Então, a minha proposta aqui foi trazer o entendimento das casas astrológicas. E aí também eu quero trazer o entendimento além do que está escrito, né? Porque eu acho que esse entendimento, ele é um entendimento além do intelecto, assim, é muito além do mental. É uma coisa assim mais subjetiva, mas a gente pode dizer que mais consistente. E aí, para isso, a minha estratégia, né? A minha estratégia é dividir com vocês a minha vivência e a minha percepção de consciência dentro, né, desse contexto das 12 casas astrológicas. Então, aí você perguntar, tá, o que que são as 12 casas astrológicas? E aí, para resumir, a gente pode pensar que as 12 casas astrológicas são um palco de uma existência. Então, uma existência dividida em 12 fatias, entendendo que dentro desse contexto de evolução, de crescimento ou de maturidade espiritual, a gente vai necessariamente passar pelo entendimento da nossa existência por essas casas, que a astrologia, que é uma linguagem, divide, né? E aí, por isso que sempre na interpretação do mapa astral, pode ser qualquer técnica, mas o primeiro olhar sempre é pela primeira casa. Então, qualquer técnica, assim, eu estudei algumas técnicas, né, de interpretação de mapa astral. Inclusive, depois vocês colocam para mim no chat, estou fazendo essa pesquisa também, quem já fez o mapa astral com astrólogo ou quem fez ele digitalizado, né? Que são abordagens diferentes. Mas só para dizer para vocês que, assim, o mapa astral, ele precisa começar pela casa um, o entendimento dele. Porque dentro desse processo de consciência, é um olhar assim da pessoa conseguir se apropriar, reconhecer, tomar posse de quem se é. E aí a diferença disso é que assim, não sei se vocês percebem, mas eu acredito que sim. Muitas pessoas projetam no outro o que ela acredita, o que ela imagina. Então, nem sempre a gente está vivendo o que é nosso. Muitas vezes a gente vive a projeção das outras pessoas. Esse processo de se reconhecer, que é a proposta da primeira casa, é um lance de a gente conseguir tomar posse da gente mesmo e se libertar da projeção das pessoas. Então, essa é a porta de entrada para essa maturidade espiritual, é saber quem se é, saber a imagem que passa, saber a importância, a potência ou a deficiência do ascendente. Sem a gente ter esse conhecimento do ascendente, mas quando eu digo esse conhecimento, só para a gente já conseguir entrar na casa 5, não é o conhecimento assim, por exemplo, o meu ascendente é peixes. E aí o ascendente em peixes, ascendente em peixes tem uma questão de ser um signo de água, lúdico, ele absorve o que é do outro, ele se compadece com as pessoas, é um pouco aéreo, um pouco viajante, por ser um signo sonhador e tal. E aí o que eu quero trazer para vocês, principalmente, que isso uma argumentação intelectual sobre o signo. O conhecimento é quando eu, através da minha história, através da minha memória, eu consigo reconhecer esse arquétipo em mim mesmo. Daí a diferença. Então, assim, a astrologia é uma linguagem que nos leva a um caminho de autoconhecimento. Então, entendendo, por esse olhar da astrologia, inclusive eu estava dando aula hoje, então a astrologia ela tem três bases por essa linguagem: o espírito, a alma e a matéria. Então, dentro dessa linguagem, claro, respeitando todas as crenças, né? Mas dentro dessa linguagem, é um espírito que veio ou que está nessa vivência ou preso nessa matéria e desenvolve-se uma alma. Então, a gente não nasce pronto, a gente veio a desenvolver. Então, eu sempre falo disso, as pessoas me procuram e falam assim: ah,
eu quero encontrar o meu propósito, eu quero saber meu propósito, eu quero saber meu propósito, eu quero saber meu propósito. E, gente, não existe propósito pronto. A jornada, o propósito da jornada é justamente a gente conseguir se descobrir. É uma aventura, né? É propriamente dito essa aventura. Então a gente vai vivendo, vai escolhendo e vai tendo as percas e as frustrações e as alegrias, e através dessa vivência, a gente vai se apropriando e aperfeiçoando quem a gente é. Isso é maturidade espiritual. É dentro desse contexto, né? De alcançar o nosso espírito, a nossa centelha divina, ter mais firmeza, saber quem a gente é enfim, é dentro desse contexto, né? E aí, por que que eu tô falando disso? Porque a casa 5 ela é a casa que também é usada muito no mapa vocacional, quando a gente usa o mapa astral para entender a vocação da pessoa. Então, a parte técnica, né? Ideológica, a casa 5 é a casa dos filhos, é a casa da arte, é a casa da música, é a casa da criação, dentro desse contexto. Aí eu estou trazendo esse olhar, e aí eu vou começar pelo fim, depois eu volto para cá. Que é o seguinte, assim, quando a gente consegue despertar o espírito, ou consegue estar próximo de quem a gente é dentro desse contexto, uma das primeiras características é a gente conseguir desenvolver a criatividade, entendendo que a criatividade é uma expressão que nos aproxima do Criador dentro desse contexto. Então, a gente vai entender que a criatividade é uma expressão genuína do nosso espírito dentro desse contexto. E tudo isso está ali na casa 5. E os filhos, por ser uma criação, algo que nasce, né, da gente, também é essa expressão nossa, enquanto criaturas que criamos algo, e também a semelhança do Criador para quem consegue ter essa crença, né, dentro desse contexto. E aí, por isso que mulheres grávidas, né, elas têm uma beleza peculiar. Assim, você olha e fala, nossa, que linda que ela tá grávida e tal, porque ela tá nessa expressão, ou ela tá próxima desse espírito dentro desse contexto. É, Ou a gente pode pensar assim, que aí fala assim, mas a casa 5 também não é a casa dos relacionamentos, do namoro e tal. Entendendo que quando a gente está se relacionando, a gente está feliz, a gente acaba exalando essa alegria. E aí, ao exalar essa alegria, a gente começa a chamar a atenção de outras pessoas. E isso também é uma expressão do espírito dentro desse contexto. E aí, o que eu quero trazer primeiro, né, dentro dessa teoria que eu estou trazendo, dessa forma de explicar, é que a casa 5 ela é a expressão do eu sou, a expressão do eu maior. E não é uma coisa assim longe de ser alcançada, aquela coisa assim surreal, né, que nós, meros mortais, não podemos. Não, ela faz parte de quem a gente é. E é aqui, pelo menos aqui, a gente não tem essa cultura, mas é sobre a gente conseguir encontrar o que a gente gosta, sobre a gente conseguir expressar e buscar e desenvolver o que a gente gosta genuinamente, sem a necessidade de uma obrigação por conta de sobrevivência, que é a casa 6 o trabalho, e sem a imposição da família, que é a casa 4 que é a casa que antecede. A casa 5 é a casa também dos hobbies. E hobbies no sentido de a gente conseguir fazer genuinamente algo que a gente gosta, não tem esforço para aquilo. Então, a casa 5 também é a casa dessa expressão, desse eu, desse espírito. Então, dentro desse contexto, eu não sei assim, eu sempre acho uma viagem assim dentro desse contexto, né? Mas para quem já
acompanhou desde o começo, eu tô trazendo também a minha vivência pessoal para me conseguir trazer alguns exemplos, né, de vivência sobre esse despertar. Então, na minha história que ficou muito marcado foi o problema que eu tive com a dependência química. Hoje, esse ano especificamente, vai para 13 anos, né, que eu superei essa vivência. E, e de uns tempos para cá, eu estou fazendo uma transição nos meus atendimentos, porque eu comecei a atender astrologia no trato da dependência química, criei essa metodologia, fui para as clínicas e tal. E depois, hoje, com mais entendimento, mais maturidade, eu entendi que, na verdade, os vícios e as prisões, elas são dilemas humanos, né, dentro desse contexto aí. E, e que não é exclusivamente o dependente químico. De repente tem a pessoa que é dependente em sexo, a outra que é dependente em comida, a outra que é dependente em jogo, outra pessoa que é dependente em compra, a outra que é dependente no relacionamento abusivo, outra que é dependente. Enfim, a gente vai entender que a vida ela não é tão simples. E aí, onde é que entra a astrologia nesse contexto? É um mapa sobre a nossa existência, é um mapa sobre quem a gente é um mapa sobre a, a verdade sobre a nossa história. Então, para quem já está familiarizado com a linguagem, a vida ela vai nos desafiar. Alguns trânsitos astrológicos, né, pela linguagem da astrologia. Então, de repente, o Saturno passando pela casa 1, ou Marte passando pela casa 5, ou Plutão passando pela tá sempre em movimento. E aí, muitas das vezes, a gente perde a referência do que está acontecendo na nossa vida e a gente tem a necessidade de ter um norte. E aí a pergunta é, mas é, por que perder a referência do que está acontecendo? E aí eu acredito que muitas vezes o que a gente passa é uma oportunidade para que a gente se reconheça. Esse é o jogo desse contexto. E aí, voltando para a história, então, eu tive esse problema, né, com a dependência química, e já no finalzinho, eu estava disposto a me recuperar. Eu já tinha entendido, assim, já tinha tentado suicídio, já tinha acontecido um monte de coisa e tal. E eu lembro que eu fui procurar ajuda em alguns lugares bem curiosos, assim, sabe? Porque eu não tinha essa cultura, assim. Então, bem lá no comecinho, o primeiro lugar que eu fui foi fazer apometria. Eu lembro até hoje, assim, ele virou meu amigo. Aqui em São Paulo, Roberto Branconaro, um grandão assim, branco, alemão e tal. E aí ele fazia acupuntura e disse que ia me ajudar. E aí, né, fui lá e na minha cabeça, tudo muito estranho, né? Tipo, ele explicou para mim que a acupuntura era regressão espiritual. E minha cabeça fala assim, gente, você tá maluco, né? Agora você tá mais maluco do que você já tava, né? E aí ele fez o rito, né? O ritual, né? Uma música branda, eu deitei na esteira e tal, e ele começou a conduzir aquela sessão. E, e eu tive lembranças que me assustaram, assim, tipo, não fazia sentido aquilo. Minha cabeça fala assim, não, isso aí você que inventou, velho. Isso aí não existe, não. Isso aí não. Tanto que é engraçado, né? Sei que quando eu saí de lá, passaram-se horas que eu nem percebi, foi uma coisa assim, muito maluca, não sai da minha memória, assim, tá registrado, assim. Só que na época eu não tinha bagagem, maturidade, nada pra lidar com isso, assim, não tinha zero, zero. E aí eu lembro que ele falou que tava ali desplugando alguns chips e tal, e fazendo algumas limpezas e tal, e achando tudo aquilo muito, mas muito, muito maluco. Sei que eu desci da casa dele, que era um apartamento ali no Ipiranga, e a primeira coisa que eu fiz foi parar na padaria e pedir uma pinga. Eu nunca nem tomava pinga, mas naquele dia eu saí tão atordoado de lá que eu parei na padaria e falei pro cara assim, faz assim, passa a régua, me dá uma cachaça aí, porque o negócio tá muito louco mesmo. E aí eu tomei a cachaça e aí, claro, eu continuei na minha jornada
E depois disso, eu lembro que eu fui no centro espírita, depois de algum tempo, e o médium, na época, eu lembro que ele tava cheio a casa assim, ali na Anália Franco. Tava cheio assim, e ele me chamou lá na frente do né, da igreja, né, do processo que estava acontecendo ali. Não é igreja, é outro nome, esqueci o nome, do templo, né? Enfim. E aí ele falou assim, ó, a gente precisa fazer uma mentalização pro nosso irmão Rodrigo, porque o nosso irmão Rodrigo ele tem problema com droga e tal, na frente de todo mundo. Nossa, eu fiquei com uma vergonha aquele dia, assim, sabe? Fiquei com raiva, queria matar ele, sair xingando ele. Eu lembro que na época eu falei, não, mas você não pode xingar, eu falei que não posso. Nunca mais voltei lá também, dentro desse contexto. Só que eu acredito que. Ah, tem outra coisa assim que é importante falar para vocês, né? Para quem não tem essa vivência, né? E algumas vezes, com esse processo de uso de droga, eu ia parar em alguns lugares desagradáveis, assim, sabe? E eu acredito que tem a questão mental funcionando, a mente, né? Então a mente, o ego, né? Que tá ali junto com a mente ali determinando isso, tem essa coisa assim de querer saber, de querer falar, de querer argumentar, e a mente ela é muito, não para, né? Essa coisa assim. Só que eu acredito também que o espírito, né? A nossa centelha, quem a gente é de verdade, fala com a gente de uma forma mais sutil, assim, é uma voz mais sutil, mais branda, e de vez em quando a gente consegue se dar oportunidade para ouvir essa intuição. E aí, para mim, que fica marcado, que algumas vezes eu estava em alguns lugares, marcado assim, e aí alguma coisa aqui dentro falava para mim assim: o que você tá fazendo aí, velho? Aqui não é seu lugar, por que você tá vivendo isso? E aí, claro, aí ia conversar, ia fazer, uma coisa para não ouvir a própria essência, para não ouvir a própria voz ou a própria consciência, entendendo que a consciência, para mim, ela já é essa ligação, né, com quem eu sou de verdade, né? E aí eu ouvi essa voz por algumas vezes nesse caminho de tentar me encontrar. E aí, eu vou abrir parênteses, entendendo que é o seguinte, assim, a casa 4, quem rege a casa 4 é a Lua. A Lua é a dignidade das nossas questões emocionais. Tem a questão da questão familiar, a questão da questão é ótima, né? Mas a questão familiar, que eu já falei na semana passada e tal, e que ela também nos impede de alguma medida para esse crescimento, né? Então a vida vai nos incomodar para que a gente vá nessa jornada, vá nessa busca, né? Dentro desse contexto. E a Lua, ela tem essa coisa assim da necessidade emocional, da carência, dessa busca por aconchego, por conforto. É como se a gente não tivesse confortável aqui nessa existência, nessa vivência, e a gente buscasse a qualquer custo se sentir confortável através de uma relação, através de um colo, através da mãe, através de algo que nos preencha. Então, todos nós temos essa necessidade de algo que a gente não sabe o que é. E aí, claro, né, aqui principalmente a mídia, né, e a nossa cultura, ela vai nos empurrando, né? Então compre isso, compre aquilo, seja feliz, compre um carro, ganhe dinheiro, seja melhor, e, enfim, toda essa loucura que vai nos adoecendo e a gente vai ficando preso dentro dessas repetições, dessa busca por, por preencher algo, preencher a alma, mas que nunca vai ser preenchido. E que, na verdade, a nossa busca ela tem a ver com a gente buscar quem a gente é de verdade. A gente encontrar esse nosso espírito, essa nossa centelha, esse nosso eu sou. Então, a casa 5 ela é a expressão dessa jornada para além da lua, para além das questões familiares, dessa coisa assim de você conseguir
olhar no espelho e reconhecer você mesmo. E isso é uma jornada dentro dessa vivência. E bem da verdade, né? Eu tava bem maluco, bem retardado mesmo, atrapalhado assim. E aí você fala assim, outro dia, não sei se foi ontem, antes de ontem, tava atendendo, a moça perguntou assim, mas tá, e o que que é espiritualidade? E aí, para mim, depois que eu estudei algumas coisas e tal, ficou simples eu entender que, tipo assim, para resumir, espiritualidade é quando a gente consegue ter uma harmonia entre o que a gente sente, o que a gente faz e o que a gente pensa. Pode ser o contrário, é melhor, né? O que a gente pensa, que gera ação, e depois a gente se sente bem com aquilo. Então, isso é a gente estar de encontro com a nossa espiritualidade, a gente estar em harmonia com a gente mesmo. E eu cheguei aqui, né? Eu digo, bem perturbado. Então, meus pensamentos, nem sabia por que que eu pensava tanta coisa, tanta merda, tanta cabeça sempre prevendo. Tinha um lance de prever desgraça, assim, sabe? De vai acontecer merda, não sei quem vai morrer. Tipo uma catástrofe, né? Sempre com medo, acuado, correndo e tentando resolver alguma coisa. E as minhas ações, também não sabia explicar por que que eu fazia as coisas, tipo, fazia por impulso, por sei lá por que que eu fazia. E aí o sentimento era sempre de culpa. Culpa, vergonha, ressentimento e todas essas questões. Então, eu posso dizer para vocês que eu cheguei perturbado nesse sentido, né? E, e esse lance de encontrar essa essência da casa 5 já é um passo, claro, isso vai ser melhor depurado na casa 8 lá, que a casa 8 já é uma casa que antecede essa transcendência espiritual. Mas aqui na casa 5 é um trabalho a gente conseguir assumir quem a gente é e se livrar um pouco do peso familiar, das restrições. Então, a mãe, ela é sempre símbolo disso, ou quem exerceu esse papel, nesse sentido de tradições familiares, o que você deveria ser, que a família toda é isso, ou que é aquilo, ou todo esse peso dessa carga ancestral que a gente carrega, e a gente conseguir se livrar dessa culpa, conseguir se libertar dessas emoções, entendendo que as emoções ela tem referência com essa densidade dessa matéria, e a gente conseguir assumir o que a gente gosta, quem a gente é. É, que a gente gosta, propriamente dito, né? Que é a questão da casa 5. Aí, claro, nessa primeira infância ou nessa adolescência, a casa 5 ela vai simbolizar os namoros, né, as saídas e todas essas questões por conta dessa expressão, né? Então, não é muito o que a minha família sobre o que eu gosto, sobre o meu prazer, né? E a relação com o sexo, com o outro, ela traz esse prazer também muito no sentido de a gente conseguir se sentir amado, se sentir acolhido, se sentir desejado, se sentir importante dentro desse contexto, né? Daí essas questões de casa 5. Só que a casa 5 ela vai muito além disso, no sentido da expressão dessa alma, assim, sabe? Da expressão dessa alma, não, da expressão desse espírito dentro desse contexto. E aí, voltando para a história, e aí teve todo esse processo de eu conseguir, né, conseguir parar de usar dentro desse contexto, né, mas só que hoje eu posso falar isso assim sem, mas antes eu não falava não, mas a verdade é que tipo assim, dentro desse processo, parar de usar é pouco assim, não, é, não dá para, eu sempre falo isso assim e eu nunca, quem me acompanha no Instagram sabe, assim, eu não costumo não contar essa história, porque eu acredito que não dá para ser herói salvando a própria vida. Não dá para mim ser herói porque eu deixei de me matar. Não dá para que a minha superação pessoal necessária seja uma bandeira para mim, mais no sentido íntimo aqui entre a gente, para que a gente consiga ter esse entendimento. Mas
O que eu tô dizendo é que, tipo assim, sair dessa repetição ainda era pouco dentro desse contexto. E aí, além disso, a tendência dentro desse contexto de recuperação que acontece muito é muitas recaídas. É muito comum a pessoa ter várias internações, 15 internações, a pessoa ficar num ciclo eterno de não conseguir sair e tal. Porque, na verdade, e aí ver se eu consigo ajudar você nesse sentido, trazendo essa ilustração, mas a droga, nesse meu caso, e eu acredito que é o caso de quem fica viciado em compra, fica viciado em qualquer outro tipo de situação, ela entra num sentido de trazer para a gente um prazer, trazer para a gente essa coisa, assim, né, a gente se sentir bem, é como se isso substituísse ou nos trouxesse a sensação de quem a gente é, um pouco, ou essa ilusão. Pode ser ilusão, acho que é melhor. E aí, beleza. Entendi que deu merda, todas essas coisas aí e tal, porque deu muita merda. Eu não vou contar, porque senão a gente vai sair chorando daqui. Eu vou pular a parte sórdida, mas deu merda pra caramba. Tipo assim, você começou a estudar, você se recuperou, você se tornou astrólogo, porque você é uma pessoa predestinada? Não. É porque eu tava precisando muito. É diferente, tava precisando muito. Fala, gente, você dá um jeito nisso aí, não vai dar certo. Enfim, extrema pressão da vida. Mas aí o que que acontece? É, tira esse prazer, ou essa ilusão desse prazer, e a tendência é eu buscar substituir isso por outro prazer e arrumar outra compulsão, ou a necessidade de eu encontrar a minha verdadeira essência. É isso, assim. Então, por isso a dificuldade do processo de recuperação, porque as pessoas acreditam que parar de usar já é um milagre. E, bem da verdade, é um pouco de milagre, mas é pouco. Dentro do contexto é pouco e a gente corre o risco ainda de voltar para trás, porque o meu avô, ele não usa a droga há 87 anos e tá tudo certo, assim, não tem nenhum troféu. Ninguém, não tem, tá tudo certo, né? A vida tá aí para todo mundo se encontrar e se descobrir. E o que eu tô dizendo é que esse prazer genuíno mesmo, esse prazer, essa busca, essa necessidade que a gente tem, é essa busca da gente conseguir expressar esse eu sou. E não é uma coisa assim tão assim, eu vejo que isso é nas coisas simples. Por isso que tem a questão dos hobbies, sabe? Mas vamos voltar para a história, né? Dentro desse contexto, eu posso dizer para vocês que é assim, tá, então tirou a droga e tal, tudo certo, essa loucura e tal, e eu não conseguia. Tem umas paradas muito loucas, assim, então eu não gosto de empada. Nunca gostei de empada. Eu acho empada, assim, um negócio entalo, assim, um negócio seco, eu não gosto, assim. Talvez eu tenha pegado pessoas que não saibam fazer, mas eu peguei a antipatia enorme por empada. E, enfim, não gosto de empada. E é o seguinte, assim, a falta do eu, ela é tão evidente nesse processo adoecido que eu já cheguei em lugar, mesmo depois de ter parado de usar, e ter comido empada. Já aconteceu isso muito comigo, assim, de ter comido empada, porque o garçom não entendeu direito o que eu pedi, ele me trouxe a empada e eu fiquei com vergonha de falar que eu não gosto, que eu não queria, e, e acabei comendo. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, nesse contexto da comida. E em outras questões, é, dentro desse contexto também, eu posso dizer que, tipo assim, hoje eu vivo relações que eu escolhi viver. Escolhi viver. Eu olhei, pensei, me perguntei e decidi. Falei assim, não, tá, eu vou viver isso. Vou viver isso porque eu acredito nisso. E eu posso dizer também para vocês que dentro desse contexto adoecido, eu vivi situações e relações que não tem nada a ver com a droga isso.
E eu atendo muitas pessoas que se identificam sem ter nada a ver com a droga. Eu vivi situações que eu não decidi, gente. A vida ela foi acontecendo conforme as circunstâncias, e quando eu vi, as coisas foram e eu não decidi. Não fui eu que decidi. Não fui eu que falei sim ou não, não fui eu que falei. De repente o negócio é, foi acontecendo. Eu não sei nem explicar como é que é um negócio desse, mas tem muitas situações na vida a qual eu não escolhi. E hoje eu atendo muitas pessoas e eu vejo muito essa questão da pessoa ser sugestionável. É isso, assim. Então, a gente, enquanto ser humano, quando nos falta a casa 5, a gente é levado pelo querer e pelo desejo e pelo espírito e pela vontade de outras pessoas. A gente é conduzido pelo gostar, a gente é sugestionável. E isso é uma coisa muito, muito comum da gente ser levado. E aí, claro, a gente vai ver isso depois, lá na casa 8, né? Mas isso também entra um pouco na questão religiosa, no sentido do domínio das pessoas. Mas isso é uma outra questão, a gente chega lá na casa 8, no controle, né? Mas isso é outra questão. Mas a casa 5 ela vai falar sobre o que a gente gosta. Casa 5. E nos faltar a casa 5 é nos faltar o autoconhecimento, nos faltar essa apropriação de quem a gente é, gente. É isso. O que a Casa 5 fala? Fala sobre o que você gosta. O que você gosta? Que, independente da circunstância, porque tem a questão da circunstância, da vida, e tem o que você gosta. Então, o que eu estou dizendo é que, tipo assim, a gente vai entender isso, assim, por exemplo, o relacionamento, ele pode ser bom para fachada, ele pode ser bom financeiramente, ele pode ser bom para um monte de coisa. Só que a gente precisa gostar, além das questões, né? Tem essa questão mais íntima. Então, a cada 5 vai falar sobre essa expressão, a falta do eu. A falta da casa 5 é a falta do eu. E, e isso a gente busca ou consegue através do autoconhecimento. E aí, claro, eu vou puxar a sardinha para cá, porque eu uso a astrologia como ferramenta e tal, mas autoconhecimento, ele não se dá só na astrologia. Autoconhecimento é uma busca pelo que a gente gosta. Claro, a gente precisa entender, por exemplo, Saturno na casa 5. A pessoa tem ali restrição, medo, constrangimento, ela tem uma barreira e um aprendizado maior dessas questões de casa 5, né? Ela tem ali uma dificuldade de alcançar por conta do arquétipo de Saturno, então tem um paralelo. É, Júpiter na casa 5, a pessoa ela não abre mão do que gosta. E aí, Júpiter, como fala de exagero, a gente pode pensar que a pessoa que tem Júpiter na casa 5, ela é dada demais aos prazeres. Aí já gosta demais também. E aí a pessoa é muito namoradeira, gosta demais das coisas e tal, e tem dificuldade de ter responsabilidade. E assim a gente vai viajando, né? Conforme cada arquétipo de cada planeta. Mas dentro desse olhar de autoconhecimento, independente dos planetas que estejam ali, fala para mim, põe no chat aí que depois a gente vai trocar essa ideia. Qual signo e se tem algum planeta na casa 5 de vocês, para a gente tentar trazer algumas questões nesse sentido aí, né? Enfim, coloca para mim no chat. Eu já vi ali Leão na casa 5, enfim. Então a casa 5 é essa questão. E aí, voltando para essa história, eu ainda fiquei um período limpo, né? A gente pode dizer assim, e eu demorei um tempo para me conseguir saber o que eu gostava. Sim, não, tava sendo levado, assim, sabe? Não,
Porque, na verdade, é nesse sentido, assim, de buscar aprovação, de querer ser aceito pelas pessoas, de se importar com o que o outro fala, mais do que com o que eu me importava. E aí, o que eu tô falando, a casa 5, o regente do Sol e tal, ela vai direcionar a gente para que a gente perceba que é assim. É, a gente é o único. Isso é uma frase do Emicida. A gente é o único representante do nosso sonho aqui na Terra. Não tem mais ninguém que representa o que a gente gosta. E vamos colocar aí 80 anos, a média de vida. Eu acho que é muito pouco para a gente fazer o que a gente não gosta. Para a gente fazer o que os outros querem que a gente faça. Fazer o que os outros determinam que seja importante para a gente. E, por exemplo, claro, a gente não tem essa cultura e tem a questão da sobrevivência também. Mas trabalhar em algo que eu não gosto. E eu atendo muitas pessoas com essas questões assim. Então, claro, tem a questão da necessidade e tal, mas tomar veneno a conta gota, sabe? Tipo assim, é matar a própria essência aos poucos. É, é, é é negar a si mesmo, é ir contra. Então, dentro desse contexto espiritual, eu entendi que o que me causava dor, na verdade, era eu ir contra os meus princípios. Logo, eu não conhecia os meus princípios, né? E contra o que eu acredito. Então, daqui a gente já começa a diferenciar e já tem um pouquinho de maturidade para entender que, tipo assim, não é mais sobre o outro, é sobre mim mesmo, né? Sobre eu mesmo, propriamente dito. E além do que o que eu gosto é sobre, tô tentando achar a palavra assim, é sobre assumir, assumir, é comprar a briga. A minha briga, assim, assumir, comprar minha briga. Falar assim, tá, e aí? O que você gosta? Porque teve outros aprendizados também, né? Teve um dentro desse contexto, para finalizar esse despertar. Então, eu posso dizer para vocês que dentro desse olhar aí, eu nunca eu nunca tive um relacionamento onde eu não traía a pessoa. Assim, para mim, talvez pela cultura, por meu pai e tal, tinha um lance assim que, para mim, ser homem é como aquela visão machista, ignorante, assim, homem pode tudo, homem pode, dentro desse contexto assim, que então eu sou homem, então eu posso e tal, né? Tinha essa questão. E um dos primeiros aprendizados lá, dentro desse contexto de conseguir buscar esse espírito. Eu lembro que teve um rapaz que ele falou para mim assim, que ele estava me direcionando, um padrinho, ele falou assim para mim assim, falou assim, é o seguinte, velho, é, você não vai poder trair mais, velho. Trair, você vai recair e tal, né? Só que o que eu quero trazer para vocês é que é tipo assim, ó, nesse contexto, não é o não trair por, por, por medo, por receio, por que tá fazendo errado e tal. Eu entendi que, tipo assim, não é que, no caso, a mulher que eu estava, né, ela não merecesse. Não é sobre ela. Era sobre eu conseguir ter a dignidade de assumir e bancar as minhas escolhas. Eu consegui olhar no espelho e ter a cabeça erguida de conseguir conversar sobre qualquer coisa, sem o medo, sem o ressentimento, sem a culpa, sem a minha autotraição. E aí eu entendi, numa desses casos, assim, por exemplo, na época, tinha um dinheiro assim, e eu tinha guardado aquele dinheiro para fazer alguma coisa na moto, alguma coisa assim parecida, e eu tinha feito merda, e eu tava com essa culpa inconsciente, e aí ela precisou do dinheiro. Então,
Isso é um exemplo besta, mas é tipo assim, o dinheiro, ele era para algo que eu gosto. Eu gosto, ou eu acho importante, ou eu tinha prioridade. Eu tenho prioridade sobre essa questão aqui, para mim. E aí, por eu não assumir, não ter a dignidade necessária para bancar quem eu sou, eu vou sendo levado pelas condições, ou pela culpa, ou pelo ressentimento, ou pela qualquer coisa desse tipo, porque quando ela pediu dinheiro, eu peguei e dei o dinheiro para ela. É como se inconscientemente eu quisesse compensar ou me sentir melhor do que eu estava sentindo. Entende? Então, o que eu estou trazendo, esse exemplo besta, besta assim, no sentido de ser superficial, é que, na verdade, a casa 5 ela vai trazer uma consciência sobre quem a gente é, sobre a nossa dignidade, sobre a gente conseguir assumir a gente mesmo. E aí o signo que está aqui na casa 5 ele vai trazer justamente essa referência do arquétipo que representa esse eu sou, dentro desse contexto, né? Então, é, eu lembro que tem outra coisa também, né? Eu atendi uma menina esses dias, e aí ela me falou uma coisa que eu me identifiquei. Ela falou assim, nossa, eu nunca terminei um relacionamento, né? Eu sempre vou faço alguma coisa, outra pessoa decide, e aí eu vou sendo levado e tal. E a cada assim que ela fala sobre essa questão também desse arquétipo, no sentido de a gente conseguir. É isso, assim. Eu vou dar outro exemplo e vai acabar sendo redundante. Conseguir assumir quem a gente é. E aí eu lembrei disso porque pela primeira vez dentro dessa vivência, e foi uma virada de chave dentro desse processo de recuperação, eu consegui decidir sem ter que explodir, sem ter que cavar pênalti, sem ter que inventar uma história, conseguir sentar igual um homenzinho, que era o mínimo, né? E ter a dignidade de assumir, falar assim, não, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto, e pagar o preço, porque todas as escolhas têm preço, né? Tem consequência, só que a não escolha, ela tem um preço maior, né? Eu acho que ela tem um preço mais amargo, assim, tal, dentro desse contexto, né? Você não atuar e não decidir. E aí é nesse sentido, sabe? Da casa 5. Então, eu tenho a casa 5 no signo de Câncer. Tem alguém que está com o microfone aberto. Eu tenho a casa 5 no signo de Câncer e o, o, o signo de Câncer na casa 5 ele tem como expressão do eu o amor e o cuidado e o carinho no sentido familiar e tal, né? Tem essa coisa assim do aconchego, por exemplo. Uma coisa que eu gosto é de fazer comida, de ter essa coisa do cuidado, de fazer comida para meus filhos, de estar com meus filhos e ter esse olhar mais paterno, né? Mais fraterno dentro desse contexto. Então, isso para mim é um valor caro. A cada 5 para mim é um valor caro, assim, é uma coisa que ofende, né? Quando eu não assumo, ou quando eu deixo de decidir por algo, pela circunstância, né? Ou por alguém que eu estou trabalhando, ou por alguém que eu estou auxiliando, ou por algum parceiro e tal, que viola a minha casa 5, assim, sabe? E uma outra coisa também importante da casa 5 dentro desse processo de qualquer tipo de recuperação, qualquer tipo de autoconhecimento, principalmente hoje, a gente vive essa vida, né? Jornada de 8 horas, trabalho, 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 dinheiro, esse fluxo maluco. E a casa 5 ela é também simples no sentido de falar assim, tá, pare e vai fazer o que você gosta. Um hobby, é importante um hobby. Você ter um momento de você fazer, falar, não, eu gosto disso aqui. Isso é o mínimo do mínimo seria. Só que hoje em dia é saúde mental, né? É, é autocuidado, né? Também. Enfim, é isso. Casa 5. Espero que eu tenha conseguido transmitir a representação da Casa 5, né? Do eu sou, né? Dentro desse olhar, e no decorrer das casas a gente vai aprofundando mais. Mas eu acho que eu alcancei, sim, o que eu tinha estudado na Casa 5. E aí, deixa eu ver aqui, o que, que a gente tem? Nossa, tem bastante gente, né? Leão,
Leão com Plutão, Capricórnio, Virgem com Plutão, Escorpião, Sagitário com Marte, Sagitário com Júpiter, Lilith na casa 5. E aí tem umas coisas curiosas, assim, né? Por exemplo, Plutão, ele é um planeta que ele vai falar sobre a questão da intensidade, da profundidade, do trauma, do medo e de um desafio da vida, assim, para que a gente renasça. Eu ouvi uma vez na escola e depois só entendi agora, assim, pouco tempo eu entendi. Poucas pessoas alcançam Plutão no mapa. Eu não tinha entendido isso. Falei, como assim alcança Plutão no mapa? Na verdade, o que ele quis dizer, o professor, é que poucas pessoas alcançam a consciência que Plutão propõe no mapa. É isso que ele quis dizer. Entendendo que é isso que eu sempre falo e vou falar sempre, assim, o diferencial importante. A interpretação do mapa astral por um profissional, por alguém que saiba o que está fazendo, ela é uma interpretação respeitosa sobre a individualidade, sobre a humanidade da pessoa, né? Respeitando cada humanidade, cada ser, e também uma interpretação aconselhadora. Porque, por exemplo, a interpretação fala assim: ah, você tem Plutão na casa 5, então você sofreu algum tipo de abuso e ponto. Isso não ajuda ninguém, gente, sabe? A gente precisa interpretar e dar direção e o entendimento e também é, o entendimento, e eu sempre falo isso assim, já dar a chave de abertura para aquela consciência. É isso, porque se você não consegue dar a chave de abertura para aquela consciência, então não mexe na porta. Não mexe. Deixa a porta quieta, não fala da porta. Só mexe na porta se você consegue dar a chave de abertura naquela consciência. Porque Plutão na casa 5 ele tem algumas peculiaridades que é tipo assim, Plutão na casa 5. A casa 5 é a expressão do eu, da minha vontade. É sobre quem eu sou, essa coisa assim, dessa dignidade que eu já apresentei para vocês. O Plutão ali, ele vai trazer a necessidade para que a pessoa tenha a profundidade de reconhecer quem ela é. E aí, naturalmente, o Plutão ele tem três fases. Primeiro, um processo assim de domínio, depois um trauma, e depois, por conta desse domínio e desse trauma que a pessoa sofre, ela consegue ter uma força genuína no ser dela por ser a casa 5. Então, tem uma passagem Plutão. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho Plutão na casa 9. A casa 9 é uma casa que fala de religião, de espiritualidade e tal. Então, eu tenho um histórico na minha vida por passar por situações de limite, de controle e de medo sobre as questões espirituais, e através desse limite, desse controle, desse medo, eu chego até a ser afrontado a ponto de eu ter que assumir quem eu sou, de eu ter que falar assim, não, é isso aqui, é para lá que eu vou, eu sei o que eu estou fazendo. É essa necessidade de despertar ali. A casa 5 por ser também uma casa do elemento fogo, que a 9 também é, que tem essa questão da expressão do eu, ela também puxa isso. Então, pessoas que têm Plutão na casa 5 invariavelmente passaram por situações onde elas tiveram a sua vontade do eu corrompida por alguém ou por alguma situação, e através dessa situação tem um trauma ali, né, um medo, um trauma, porque não tem receita para passar por essas coisas, então o trauma ele é uma coisa assim, e muitas das vezes a pessoa não tem muita consciência, né? Mas tem ali instalado. E esse trauma, ele é uma oportunidade para que a pessoa seja quem ela é de verdade, assim, ela tem uma indicação na vida de assumir realmente quem ela é. Essa coisa, assim, essa provocação da vida. É a posição de Plutão na casa 5, né? Independente do signo, porque quando a gente fala de planetas grandes, né?
geracionais, no caso de Plutão, Urano e Netuno, a gente olha muito mais eles nas casas do que no signo, né? Então, sobre a área da vida e tal. Plutão na casa 5 tem essa representação. Quem mais aqui? Marte na casa 5. Escorpião, Sagitário com Marte, eu vou entender. Ah, tá, são duas pessoas, né? Escorpião, Sagitário com Marte. Marte na casa 5. A pessoa ela tem o lance de ser muito incisiva, muito agressiva no que ela quer, né? Tipo, e aí pode correr o risco de ser egoísta e agressiva, né? Propriamente dito, né? Porque Marte ali dá a expressão do. Só que também, vê que curioso, assim, isso é uma outra coisa, né? A casa 5 é a casa da arte, a casa da música, a casa da dança, entendendo que essas questões, a arte, a música, a dança, são expressões do eu. Então, por que que a arte ela é tão subjetiva, só que ela é tão deslumbrante? Porque através de alguém que expressa o eu sou, o meu eu sou é tocado e aquilo uma sensação boa, né? É, a música, a arte e tal, tem essas coisas. Então, também quem tem planetas e ênfase na casa 5 tem o lance assim de. Aí no caso de Marte, né? Marte na casa 5, a ação, o movimento, tem maior expressão do eu. Então, naturalmente, são pessoas que pode ter ali teatro, música, dança, essa coisa assim da expressão da alma, assim, sabe? Quem dança ou quem, enfim, tem essa coisa assim desse êxtase, né? E esse êxtase é essa coisa assim de alcançar esse espírito, né? Dentro desse contexto, desse olhar que eu estou trazendo, né? Casa 5. Então, quando a gente vai fazer mapa astral, claro. Aí tem outra coisa que eu preciso falar sempre. Quando eu não falar, vocês me lembram de eu falar. Nenhuma questão do mapa é vista isoladamente. A gente sempre interpreta o mapa todo. Por quê? Porque depende do resto das posições. Então, todo Marte na casa 5 e tal vai ter. Não, depende. Porque cada mapa ele é único. Cada expressão de Marte é única porque tem essa questão da correlação com o mapa. Claro, aqui a gente está fatiando e separando para trazer uma ideia. Só que nada isolado é determinista. A gente sempre precisa fazer a leitura do mapa astral inteiro. E a interpretação do mapa astral inteiro, e de preferência junto com a pessoa, para que a pessoa traga elementos para que a gente consiga trazer essa interpretação. É isso, assim, sabe? Essa coisa de coisas isoladas nem sempre elas alcançam. Mas isso é outra história, né? Mas eu vou aproveitando, né, para ir trocando com vocês. E aí é isso, Marte na casa 5 eu falei, e Sagitário, Júpiter na casa 5. Júpiter na casa 5 eu falei um pouco, né? Tem essa exuberância na expressão do eu sou. E aí tem uma outra coisa, né, que eu falei um pouco, falei mal de umas pessoas aí, Júpiter na casa 5. Mas é o seguinte, dentro dessa consciência, e aí eu vou puxar a sardinha porque eu acredito, nesse sentido de busca espiritual, o que a gente está buscando aqui? Eu falei disso outras vezes, eu sempre falo disso assim. Na maçonaria, tem uma frase que eles colocam assim, né? Tipo, tem aquelas perguntas lá no clube, é um clube de hominho, né? Então eles têm as perguntas assim meio. Mas tem umas perguntas importantes, assim, tipo, o que vindes aqui fazeis, né? Porque ela é francesa, então eles têm essa formalidade. E aí, para quem está batendo no templo, né? Então tem um código de entrada, né? É, eu vim cavar masmorras aos meus vícios e erguer templos às minhas virtudes, né? E aí o templo se abre, né? Tem essa papagaiada lá, eu acho teatro, assim, fala, gente, pelo amor de Deus. Mas tem o sentido desse processo de entendimento, assim. Então, na verdade, essa busca por autoconhecimento é essa busca por lapidação. E não é uma lapidação moral sobre o que o outro, sobre o que o pastor ou alguém pensa e tal. Não.
eu me conheço, eu entendo as minhas questões, e depois de uma certa idade a gente vai entender que a vida não é tão simples, a gente tem algumas repetições, e aí, através de eu me conhecer, eu vou buscar meios e maneiras para que eu consiga ter menos prejuízo com aquelas questões. Eu vou me melhorar através desse autoconhecimento. E por que que o autoconhecimento é importante? Porque, assim como na alquimia, a gente precisa ter o mesmo eixo para que a gente consiga trabalhar determinada energia. Então, por exemplo, Júpiter na casa 5, expansão, expansão da expressão do eu. E aí, essa expansão na expressão do eu também pode ser uma expansão na busca por prazer, que é a parte negativa disso. E aí, o que eu estou dizendo assim, para quem tem Júpiter na casa 5 também não dá para você falar para a pessoa assim, ó, deixa de ser você, fica quieta, tenha disciplina um pouco também, acabou, levar ela para o outro extremo, porque a pessoa não vai conseguir. Porque quem tem Júpiter na casa 5, uma das marcas é a expressão, é a busca por prazer. Então, na verdade, dentro desse contexto de evolução ou crescimento, para que a pessoa de Júpiter na casa 5 ela saia do negativo e alcance o positivo, essa jornada de descoberta precisa ter prazer. Sem prazer, não dá. É matar o espírito a conta gota, né? Então precisa ter momentos de lazer, momentos de prazer, e aí a gente vai inserindo prazeres construtivos, né? Enfim, dependendo desse contexto, dessa chave de virada. Claro, eu não vou conseguir falar de todos, pegando alguns pontos assim, para que a gente consiga ter uma ideia mais ou menos, que eu pegar os diferentes do que eu já falei. Câncer com Lilith na casa 5. Lilith. A Lilith, esse dá tempo da Lilith. A Lilith é outro. Eu gosto de falar da Lilith. A Lilith. A Lilith, ela é a lua negra, né? No mapa astral. A lua negra, e aí tem vários mitos, né? Da Lilith, né? As mulheres que eram queimadas e tal, né? E aí também tem um mito que conta que a Lilith foi mulher, foi a primeira mulher de Adão e tal. E na bruxaria, a Lilith é uma deusa reverenciadíssima, né? Dentro desse contexto, enfim. E só que todos esses arquétipos, esses mitos, eles nascem do conhecimento astrológico. Aliás, nascem do conhecimento da natureza que a astrologia tem como linguagem. Por exemplo, a Lilith. O que que é a Lilith? A Lilith, ela é o ponto máximo de distanciamento da Lua para a Terra. Então, o apogeu da Lua, tipo assim, a Lua ela orbita a Terra e ela ovaliza, né? Não é uma circunferência igual, ela faz um oval, né? Então, na verdade, a Lua representando a alma, ela tem essa coisa assim dela querer se distanciar da Terra, né? Como se ela não tivesse confortável aqui, por isso a questão da carência sempre. E esse ponto máximo é esse ponto onde a Lua estica, ela quer ir embora, ela quer se deslocar da órbita da Terra. O apogeu, né? Tem um ponto de maior tensão, que é onde estica isso. E aí, naturalmente, a órbita da Terra puxa, e a mesma pressão ela volta e faz o giro dela de novo, e puxa e faz o giro dela de novo, dentro desse contexto, né? Então, a Lilith, ela representa esse ponto de tensão, de maior força de distanciamento. É um ponto onde a Lua, a alma, ela, ela não quer mais passar por esse aprendizado aqui na Terra, por essa densidade. Ela quer ir embora, assim, ela usa a força que ela tem para ir embora, assim. Só que, como missão, ela precisa ficar e aí tem esse ponto. Então, a Lilith no mapa astral, ela representa uma área da vida de visceralidade. Essa é uma boa palavra para Lilith. Então, depois vocês olham no mapa astral de vocês, ou se não conseguirem interpretar, convida um astrólogo, eu mesmo, para a gente trocar essa ideia. Eu tenho muito prazer de falar disso. Mas é o seguinte, voltando ao assunto, a Lilith no mapa astral, ela vai representar essa área de visceralidade. Essa área, e é legal falar dela na casa 5, essa área onde a alma
quer virar as costas para o aprendizado. Não suporta mais viver aqui, não aguenta mais isso aqui. E aí, essa visceralidade, ela é expressa de duas formas. Primeiro, a pessoa ela tem uma força desmedida naquela área e que traz muitos prejuízos, assim, tipo uma força incontrolável, traz muitos prejuízos, ou quando ela consegue se apropriar daquilo, aquilo ganha uma força genuína da expressão propriamente dito do eu. Entende? Então, o que eu estou querendo dizer, Lilith na casa 5, só para deixar simples o exemplo. No lado negativo, a pessoa ela tem uma busca de prazer desacerbado. Exacerbado, tipo, não tem limite. Visceral demais essa coisa dela ser ela mesma, dela buscar os prazeres, dela gostar das coisas da vida, de pessoa sem limite. Visceral na busca do eu. Visceral. E isso naturalmente vai trazer prejuízos, porque não dá para viver só de prazer. E quando a pessoa alcança esse eu solar da lua da casa 5, ela tem uma expressão genuína de quem ela é sem causar prejuízo para ela mesma. E a gente pode pensar, Circo de Soleil, você vê aqueles artistas expressando ali a arte deles propriamente dito, mas é uma coisa assim tão genuína, tão que a gente fica até desnorteado quando assiste, assim, dá uma sensação assim, de falta de ar, assim, essa visceralidade. Você olha a pessoa expressando o eu sou dela, aí você, porque toca você, sabe? Uma coisa assim que é outra camada, é outro lugar. Então a Lilith na casa 5 tem promessa também da pessoa ser visceral quando ela consegue achar esse ritmo, né? É, da expressão do eu. Então a Lilith também ela simboliza essa coisa de virar as costas e ir embora, né? Nesse sentido dessa visceralidade. Então, essa força também do desapego com a terra. É sobre isso, né? Quando fala virar as costas e ir embora, a Lilith representa essa vontade de desapego com as coisas materiais, com as paixões, com o que eu gosto. Ah, ela vira as costas, você não quer nada disso, gente. Para mim, isso aí não quer dizer nada. Isso também mostra uma força, porque a gente vai entender que muitas pessoas permanecem no sofrimento, e aí não tô aqui para julgar, porque cada um sabe da sua vida, mas por medo de perder, né? Entende? E aí o medo de perder ele causa outras questões. Enfim, já tô entrando em outro assunto, né? Sagitário. Gente, para quem não sabe, eu sou sagitariano e eu gosto de filosofar, né? Mas com a linguagem da astrologia fica fácil filosofar. Mas com muito respeito, né? Tentando trazer para vocês esse conhecimento aí. E aí, uma coisa que eu quero falar que eu acho importante para a gente que está aqui no grupo, a gente acaba se tornando íntimo, e eu tenho a facilidade de conseguir expressar e falar da minha vida com vocês e ter essa intimidade e tal. Então, para a gente que está por aqui, eu sempre falo isso toda reunião, vou falar todas, o mapa astral, eu faço um valor diferente. Então, no meu trabalho habitual, apesar que precisa ver a agenda, que está um pouquinho apertada. Mas no meu trabalho habitual, eu cobro R$ 420 a interpretação do mapa, com interpretação do mapa astral e as previsões e a gravação e todo esse contexto de dar direção para o ano para a pessoa conseguir ter um norte, né? Também tem a parte das previsões. Se der tudo certo, no grupo aqui a gente vai chegar nas partes das previsões também. Tem esse projeto aqui, né? A gente fica constantemente falando de astrologia. Mas as previsões, na verdade, elas são, por exemplo, hoje Saturno está em peixes, retrógrado, a tantos graus de peixes. Eu tenho a casa um no signo de peixes, tenho ascendente em peixes. Então vocês analisam aí a casa que vocês têm em Saturno. Então a casa que a gente tem em Saturno, passando em trânsito, que Saturno está hoje no céu, é a casa onde a gente vai ser convidado pelos aprendizados de Saturno. Então, na previsão, como eu consigo saber onde é que vai estar cada planeta em qualquer tempo que eu queira calcular, eu consigo falar assim, ó, Saturno vai passar pela casa um de tal período a tal período. Nesse período, você vai ser chamado a você tomar mais responsabilidade sobre as suas questões físicas, que é a questão que a casa um representa.
Então, aí vai facilitar. Você é chamado, convidado como? Mais cansaço, vai ter que se alimentar melhor, vai ter que cuidar da parte física e tal. Então, quando a gente está passando, nesse caso da casa um, gente. E aí, por exemplo, no meu caso, eu senti a necessidade de me alimentar melhor, né? Sempre comi do mesmo jeito, mas nesse período o corpo começou a reclamar. E aí sempre ouvi falar, faz academia, eu tenho um monte de coisa em Libra, então eu faço academia de polo, literal. Fui parar na academia outro dia de polo, porque não é minha praia. Mas nesse período eu me propus a esse aprendizado. Falei, tá, vamos lá. Claro, não sou aquela exímio, né? Mas uma esteirinha no mínimo, estou me propondo a fazer. E por conta desse aprendizado de Saturno na casa um. Então, vocês, né, pensam aí, onde é que eu tenho peixes no mapa? Tá passando Saturno. Então, ali tem o chamado de uma responsabilidade, de um compromisso e de uma restrição, de uma dificuldade. Então, todos os outros planetas, eles representam outros arquétipos. E aí a gente vai entendendo que a vida, na verdade, eu brinquei com isso hoje, assim, é estudar um pouco os ponteiros do Criador, entender um pouco, que a gente tem um monte de coisa que é mistério. A gente não vai saber de tudo, não. Mas é isso. Então, para quem está aqui no grupo, o valor do mapa astral é R$ 260. Um pouquinho perto da metade ali, né? É um desconto considerável, mas eu me propus a isso, no sentido de a gente ir crescendo junto e desenvolvendo essa linguagem astrológica, e depois é só colocar no chat que eu entro em contato, ou falar comigo particularmente, que a gente tenta achar uma agenda que a gente consiga trocar essa ideia para interpretar o mapa astral e já deixando, puxando a sardinha para cá, mas quem fez o mapa astral digitalizado perdeu a oportunidade ou precisa ter essa oportunidade de ter uma passagem interpretada por um astrólogo, né? Claro, que seja comigo, mas que é totalmente diferente, assim, as aberturas, os insights, assim, é uma linguagem riquíssima, enfim, que o digital não alcança, tá? E aí é isso. Agradecer de estar com vocês. Não vou conseguir falar de tudo. Também tem o trabalho que eu faço, que é o Eu Solar, que aí já é um acompanhamento Premier, né? Que é uma coisa já mais restrita, que é o acompanhamento que eu faço toda semana com a pessoa. Então, toda semana a gente senta e vai estudando o mapa astral dela individualmente, vai entendendo, vai aconselhando. Então, toda semana a gente vai acompanhando, né? Mas para isso eu não tenho muitas vagas, é um atendimento mais restrito, tem as pessoas mais próximas, né? Mas também quem tiver a necessidade de entender melhor, de estudar astrologia, de estiver passando por um período mais, né? Enfim, sentir, né? Eu acho que a gente sente essas coisas. E aí é só falar comigo também. E aí eu agradeço. Bom estar com vocês, feriado. Tamo junto. Aqui, ó, tá vendo? A Silvana não deixa eu mentir. Vale muito a pena fazer o mapa com o Rodrigo. Boa, Silvana, depois eu mando a comissão. Mentira, mas é bom estar com vocês, sim. Muito bom. E é isso, Casa 5, Gi, beijo. Cris, beijo. Esther, seja bem-vinda. Vilma, Inês, Silvana, Mari, João. A Bia tá por aqui, lá de Portugal. Tô, tô indo além do Atlântico. Fico muito feliz com isso aí. Sônia, Verônica, Alê, enfim, todas vocês são as queridas. Um querido também é João. Tamo junto e. Rodrigo, você vai fazer foto? Ah, é verdade, gente. Olha, vou fazer a foto pro Instagram, a famosa foto pro Instagram. Abre a câmera aí, fazer a foto pro Instagram. Abre aí a câmera, por gentileza. Se eu pintar essa tela, 7 de setembro. João, a Cris, quem mais? Vilma, Esther, Sônia. Me ajuda aí. A Bia. Esse tempo vocês estão tudo arrumando o cabelo, né? Pra sair na foto. Por isso que tá demorando para abrir a câmera, né? Deixa eu dar uma penteada rapidinho. Quem mais vai abrir a câmera aí? Juliana, Alessandra, iPhone, não, iPhone é a marca, né? Rosário.
Enfim, vou clicar assim mesmo. Aí, abriu mais uma câmera. Espera. Obrigado, viu? É bom estar com vocês. Semana que vem a gente bate mais papo de novo. Beijo, vocês são demais e eu adoro falar de astrologia e trocar com vocês. É um presente sempre. Obrigada. Vamos que vamos. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu falei que não ficou, depois vocês podem mandar para mim que a gente troca. Beijo, Bia. Beijo, Mari. Beijo, povo. Bom feriado, bom restinho de feriado. A Gi, tem um carinho por você, viu, Gi? Depois você me conta como é que tá as coisas por aí. Por todos, né? Mas a Gi tem uma história especial aí que a gente está acompanhando. Enfim, legal. Poder apoiar as pessoas. Então é isso. Beijo, beijo, beijo.